Bom dia, me chamo Leandro Alexandre Martins. Essa é a apresentação a título de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa de pós-graduação em Química Biológica, com o título Internalização celular das micropartículas de epigalocatequina 3-galato, EGCG, mediada pela proteína fusionada RISA-MPP-gama. Sou orientado pelo professor Fernando Palhano, co-orientado pela professora Tatiana Dumitrovic. O EGCG, epigalocatequina 3-galato, ele é proveniente da planta Camellia sinensis, conhecida popularmente como a folha do chá verde. É uma das bebidas mais consumidas na região asiática. A estrutura química do EGCG, da epigalocatequina 3-galato, ela é formada por 3 polifenóis, A, B e D, ligada por um anel pirônico, C. Já é descrito na literatura que cada anel desse possui uma especificidade biológica, como o anel B, antibacteriano e antioxidante, o anel D, antioxidante, e o anel A, antiamiloide, que pode evitar a formação de doenças neurodegenerativas, como o processo de formação dos agregados amiloides, que vão culminar com o desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas, ocorre da seguinte forma. O polipeptídeo nascente, ele no enovelamento intermediário, ele amadurece a proteína nativa, após em seguida a complexo quaternário. Porém, no meio desse amadurecimento, por algum tipo de estresse ambiental, ou mutação ou erro traducional, ele pode evoluir a parcialmente mal enovelado e um agregado desordenado, ou um agregado pré-fibrilar, onde ele tem uma via de degradação. O problema ocorre quando ele não vai para essa via de degradação e começa a formação dessas fibras amiloides. Entretanto, um grupo já evidenciou que o EGCG ele consegue bloquear essa formação dessa fibra. Como? Essa proteína não enovelada, ele não deixa ela entrar numa conformação beta, onde ele muda a sua rota, formando ela um composto amorfo, onde monômeros, dímeros e tretâmeros acabam formando os oligômeros, amorfos em estruturas específicas, evitando a formação dessas fibras menos tóxicas. E um grupo posteriormente demonstrou que o EGCG ele consegue remodelar fibras amiloides de alfa-sinucleína, onde nós podemos, através dessa microscopia eletrônica de transmissão, que aqui no controle, em 72 horas, ocorre essa formação dessas fibras. Já o EGCG, ele é incorporado, essas fibras, após 1 hora. Você pode ver que ele já começa a remodelar 4, 24, 72 horas. Vocês podem observar que ele acaba desfazendo essa fibra. É aqui uma microscopia de força atômica, onde vocês podem ver que as estruturas são totalmente diferentes em relação à fibra madura. O nosso grupo também já demonstrou que mesmo após oxidado, o EGCG ainda possui uma atividade biológica, onde ele é oxidado a semiquinona, depois a quinona, e essas quinonas formam polímeros. E mesmo nessa formação desses polímeros, o EGCG ele consegue ter uma interação com a proteína através de uma base X. Quando não é possível realizar a ligação covalente, o EGCG ele consegue através de ligações hidrofóbicas. Concomitantemente, um grupo chinês, através de um protocolo específico, eles conseguiram criar micropartículas desse composto, onde o EGCG ele é oxidado com um agente oxidante, o sulfato de cobre, em alta temperatura, onde também é reduzido a semiquinona, depois a quinona, e essas quinonas formam esses polímeros, e esses polímeros acabam se rearranjando em uma ligação não covalente, formando agregados esféricos, ou esferas, como demonstra essa microscopia eletrônica. Nesse mesmo trabalho, eles conseguiram
fazer o quê? Que essa micropartícula fosse carreada com uma sonda fluorescente e no meio de agente redutor, no caso a glutationa, ele conseguiu se degradar, desfazer essa micropartícula, liberando essa sonda. Então, o nosso intuito sempre foi criar micropartículas oxidadas de EGCG como carreadoras de moléculas. Produzindo essas micropartículas, conseguiram carregar algum tipo de droga ou fármaco para dentro dela e no meio do agente de redutor, conseguir liberar esse fármaco. Então, em 2017, o nosso grupo desenvolveu um composto sintético, a ortoiminoquinona, que demonstrou ser inibidora da agregação da proteína alfa-sinucleína. Através desse ensaio com a tioflavina T, onde a tioflavina T ela tem afinidade por fibras, nós vemos aqui, onde não tem a presença do composto, a formação da fibra, utilizamos um controle um controle negativo, que foi o GCG, como já é sabido, e mais o IQ, onde demonstrou que o IQ ele inibe essa formação dessas fibras. O nosso grupo conseguiu produzir essa micropartícula e ainda incorporá-la com o IQ, formando um complexo, formando uma micropartícula carregada com IQ. Com isso, foram feitos testes onde demonstrou que essa micropartícula junto com o IgC, essa micropartícula de ECG junto com o IQ potencializou a formação das fibras amiloides, potencializou o processo que evita a formação dessas fibras amiloides. Ou seja, as micropartículas de EGCG podem associar o seu próprio efeito terapêutico ao da droga carreada. Nós temos um problema. Nós vimos que as micropartículas de EGCG não são internalizadas por células mamíferas. Como resolver essa questão? Nós vamos estar utilizando a técnica de Cell Penetrant Peptides, ou peptídeos de penetração celular, que são pequenos peptídeos que auxiliam na entrada de pequenas moléculas dentro da célula. Ou seja, tipos de entrada da célula, membrana direta ou transdução da membrana, que é uma via independente de energia, ou via endocítica, que é a digestão celular, via dependente de energia ATP. A classificação desses peptídeos de penetração celular são catiônicos, cargas altamente positivas, ou seja, eles são ricos em argininas ou lisinas, anfipáticos, alternando em regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidrofóbicos possuem também resíduos não polares com baixa carga líquida. Esses peptídeos ainda não são muito elucidados pela literatura. O nosso trabalho, essa dissertação, ela tem... Esse trabalho, ele parte uma parte também desse artigo, onde um peptídeo de um capsídeo viral de inseto, que infecta inseto, conseguiu internalizar quantum dots, que são nanocristais luminescentes, sensíveis em várias faixas de luzes. Eles possuem um raio hidrodinâmico que varia de 6 a 10 nanômetros. E esse peptídeo ele conseguiu internalizá-los de forma evitando essa via endocítica, indo direto para o citoplasma, onde vocês podem ver aqui em azul o núcleo, em verde os quantum dots e em vermelho o lisosoma. Isso demonstra que o peptídeo conseguiu fazer essa internalização celular, fugindo dessa via endocítica da degradação, e também em baixa temperatura, a 4 graus Celsius. Mas qual a origem desse peptídeo gama? Ele é um peptídeo da proteína do capsídeo viral do Nuda capensis omegavírus, que infecta lagartas na região da África do Sul. Ele possui mais ou menos 74 resíduos de aminoácidos,
possuindo nos seus últimos 17 resíduos 8 argininas, auxiliando. Com isso, ele consegue fazer essa internalização celular. Entretanto, quando nós tentamos expressar somente esse peptídeo, ele se tornou tão lítico que ele estava matando as nossas células de E. coli. Então, para dar uma conformação mais parecida com a da proteína, nós fundimos ele em uma maltose binding protein, no seu C-terminal, e no N-terminal dessa maltose binding protein, uma MBP, nós fundimos uma cauda de histidina. Para fazer o quê? Para auxiliar a entrada da célula. Onde a minha cauda de histidina possui 2,1 kDa, o meu MBP 42,7, o meu peptídeo no MHV do vírus 7,7, dando peso mais ou menos de 52 kDa. Através disso, nós conseguimos fazer essa construção para dar uma conformação mais estável para esse peptídeo. Então, com isso, seguimos nos nossos objetivos, que o geral dele era o quê? É desenvolver uma micropartícula oxidada de EGCG com a capacidade de ser internalizada por células em mamíferos. O objetivo são específicos. Primeiro, a produção dessas micropartículas de EGCG por oxidação. Segundo, produção da proteína fusionada RIS-MBP-gama. Após analisar a interação das micropartículas com a RIS-MBP-gama, avaliar a citotoxicidade das micropartículas com e sem RIS-MBP-gama em célula de N2A, avaliar a internalização das micropartículas com a proteína RIS-MBP-gama em células N2A. Nosso primeiro objetivo, produção dessas micropartículas de EGCG. Seguindo o protocolo, utilizamos um agente oxidante junto a alta temperatura com EGCG. Ele formou essas quinonas formam dímeros e esses dímeros acabam formando polímeros de EGCG. Após isso, deixamos a temperatura ambiente durante 3 dias a 25 graus Celsius, onde é formada essa estrutura esférica. Através da microscopia eletrônica de varredura, vemos a formação desses cachos, desses grumos, onde tem a semelhança de esferas, tem a formação desses grumos esféricos. Em seguida, com a microscopia eletrônica de transmissão, nós vemos a formação dessas esferas. E com o espalhamento de luz dinâmico, o DLS, nós vemos que o raio hidrodinâmico das nossas esferas possui mais ou menos de 150 nanômetros. Ou seja, conseguimos produzir uma micropartícula, DGCG. Em seguida, partimos para a produção da proteína fusionada RIS-MBP-gama, onde ela foi feita de forma recombinante, onde nesse gel de SDS-PAGE a 12% vemos que antes da indução do IPTG nós não temos nenhuma banda predominante em relação ao peso molecular esperado. Após a indução do IPTG, nós temos uma banda com o peso molecular esperado, 52 kDa, que nos indica que a nossa proteína foi expressa. Em seguida, partimos para a etapa de purificação, onde utilizamos uma coluna de afinidade em níquel, pois, como a nossa proteína fusionada, ela possui aquela cauda de histidina, ela tem uma grande afinidade pelo níquel. Então, o que esperamos? Que ele nos auxilie para essa purificação, onde nós utilizamos 2 tampões. O tampão A, que serviu para lavar a nossa coluna após inserir a nossa proteína nela, e o tampão de eluição imidazol, pois o imidazol ele tem grande afinidade pelo níquel, fazendo com que tudo que esteja preso a essa coluna seja eluída. Então, primeiro nós lavamos com o 3-imidazol. Nessa parte do lavado aqui é liberado tudo aquilo que não está aderido à nossa coluna. Depois, nós entramos com o tampão B,
aumentando a sua concentração, nós podemos ver que ocorre um braço e 2 picos majoritários, sendo que o primeiro pico ele ocorre mais ou menos quando tem 70% de concentração de imidazol e o segundo é 100%. Pegamos todos esses diluentes e novamente executamos um gel de SDS-PAGE, onde nós vemos que no primeiro pico nós temos algumas bandas que indicam a presença dessa proteína, porém uma degradação muito grande. E já no segundo pico nós vemos nossa proteína basicamente quase sem degradação. Então, com isso, resolvemos pegar somente esses diluentes e colocá-las numa nova coluna, no caso, uma coluna de geofiltração, onde nós temos um pico majoritário, né, dessa cromatografia. Pegamos esses diluentes e novamente fizemos um novo gel de SDS-PAGE, onde nós vemos que nós temos as nossas bandas no peso molecular esperado, que é de 52 kDa, e ainda aproveitamos, trocamos o tampão, que aqui estava imidazol, por PBS. Para corroborar, ver se nós temos mesmo a nossa proteína ali, nós resolvemos fazer um ensaio de Western blot, onde eu peguei 2 alíquotas, onde foi aplicado num gel de SDS-PAGE a 12%. Esse gel ele não é corado, tá? Após ter essa corrida, transferimos essas proteínas para uma membrana de PVDF, onde essa membrana, depois ela é lavada com o anticorpo primário, que é o anticorpo para a minha proteína, e depois, em seguida, um anticorpo secundário, que vai se ligar ao anticorpo primário para dar uma luminescência quando a gente for fazer a leitura no aparelho Odyssey. Então, tanto quanto aqui no SDS-PAGE demonstra essa banda a 52 kDa, como no Western blot tem essa marcação para fluorescência contra o anticorpo RISMBP-gama. Ou seja, nós temos a nossa proteína. Para ainda melhorar a nossa pureza, nós levamos a um ensaio de espectrometria de massas, onde vemos que o peso molecular é correspondente à nossa proteína esperada. Com a produção das nanopartículas, das micropartículas, junto com a proteína RISMBP-gama, nós resolvemos fazer o quê? Analisar essa interação das micropartículas com a nossa proteína fusionada. Será que elas conseguem se unir ou não? Então, o ensaio de interação de micropartículas das BID, nós utilizamos o ensaio de dot blot. Primeiro, nós pegamos uma alíquota de micropartícula e uma segunda alíquota onde tinha micropartícula junto com a proteína. Sonicamos durante 30 minutos, depois deixamos elas incubadas durante 48 horas a 4 graus Celsius. Após esse processo, centrifugamos elas a 14.000 RPM durante 10 minutos, retiramos o sobrenadante, pois, como a minha micropartícula é insolúvel, ela forma um pellet. Suspendemos novamente em água meliquê, fizemos uma nova lavagem durante 10 minutos, ressuspendemos, retiramos o sobrenadante. Em seguida, ressuspendemos em água meliquê. Com essas amostras, o que nós fizemos? Pegamos uma nova membrana de PVDF, aplicamos essas amostras na membrana, tratamos com o anticorpo primário e secundários e novamente levamos ao aparelho Odyssey, para fazer a leitura. Onde não tem a incubação junto com a nossa proteína, pode-se ver que não houve marcação nenhuma. Entretanto, onde há a incubação junto com a nossa proteína, nós vemos essa marcação. Aqui nós temos a marcação predominante no pellet, indicando que a minha proteína ela está ali junta com a minha micropartícula. Após verificarmos que ocorre essa interação da micropartícula mais a proteína fusionada,
nós resolvemos avaliar se ocorre, se essa nossa micropartícula ela é tóxica ou não em células de N2A. Utilizamos um método metabólico colorimétrico, que é o MTT, que onde ele entra na mitocôndria e na presença de NADH, ele acaba sendo reduzido a formazan, onde ele altera a coloração, dando essa coloração um pouco mais de lilás a roxo mais escuro. Nós utilizamos uma placa de 96 poços e fizemos a leitura do leitor de placas no comprimento de ondas de 1577 nanômetros. Nesse ensaio, nós fizemos uma titulação que variou de 100 a 100 micromolar, tá, da nossa micropartícula, demonstrando que durante 1 hora nós não temos toxicidade nenhuma para a nossa célula. Entretanto, no período de 24 horas, a concentração de 100 micromolar, viu-se que ocorre uma pequena toxicidade na célula. Para o ensaio de internalização celular, nós vimos que nós conseguimos produzir a micropartícula, nossa proteína, ela ocorre, essa interação, ela não é tóxica num período curto para a célula, então resolvemos partir para o ensaio de internalização celular, onde nós fizemos essa avaliação durante 1 hora, onde a nossa micropartícula foi marcada com uma sonda acrilodan, incubada durante 1 hora com as células N2A e depois feita a leitura em microscópio focal. Nesse ensaio, nós utilizamos 3 tipos de micropartículas: micropartícula com albumina e micropartícula com proteína fusionada. E o resultado foi: nessa compilação de imagens, nós temos aqui os stacks, onde a parte das extremidades são regiões periféricas, que nos indica fora da célula, e ao meio o núcleo, indicando dentro da célula. Vocês podem observar que na parte onde estão mais extremos tem a marcação do probecrilodan. Quando chegando mais ao meio, não há. Esses pontos que aparecem aqui no meio, se vocês repararem junto ao campo claro, indica que é nessa formação desses grumos, o que nos indica que a micropartícula sozinha não entrou. A micropartícula com albumina ocorre a mesma coisa. Quando chega na região mais ao meio, que seria a região do núcleo, nós temos a formação desses pontas, sim, com uma grande luminosidade. Entretanto, se vocês observarem, eles são próximos onde ocorrem esses grumos, indicando que não ocorreu a internalização mediante a albumina. Entretanto, quando nós analisamos as imagens das micropartículas com a proteína fusionada, nós vemos que nessa parte mais extrema nós temos esse extravasamentos das micropartículas. Entretanto, quando chega mais ao núcleo, nós ainda temos essa formação, essa aparição dessa fluorescência, indicando que a nossa proteína fusionada ela consegue sim internalizar a nossa micropartícula. E aqui uma compilação das imagens, onde vocês podem ver que onde tem nossas micropartículas são correspondentes juntos são correspondentes a esses grumos. Entretanto, quando só tem essa nossa micropartícula, não tem essa formação desses grumos, indicando que ocorre sim a nossa internalização. Então, as conclusões que nós temos neste trabalho, descrevemos a produção da micropartícula DGCG com proteína ResMBP gama, conseguiu ser internalizada em células de mamíferos. Essas micropartículas demonstram um grande potencial no quesito drug delivery, visto que foram capazes de liberar a ação da acrilodan dentro da célula. Com isso, os próximos passos serão o estudo do mecanismo exato de entrada na célula e a utilização de outros compostos naturais, e sintéticos, como a curcumina ou a ortobinoquinona, e elucidar melhor a interação entre a proteína e a micropartícula. Obrigado, bom dia.